pela rota usual, passar em Samaria. Jesus não fazia rodeio. Então quando ele chega em Samaria, gente, nós estamos num congresso missionário. Será que nós daríamos oportunidade para aquela mulher do poço cantar nos conjuntos das nossas igrejas? Quando Jesus chega ali naquele poço de Jacó, ele quebra protocolo. Primeiro, judeus não podem se comunicar com os samaritanos. Segundo, ético, um homem não poderia se aproximar de uma mulher em público só. Até com a esposa tinha alguns pormenores. Mulher não podia ler a Torá, muito menos a tocar. E a coisa mais inesperada era um judeu conversar com um samaritano, muito pior, uma mulher. E Jesus chega no poço, está aquela mulher, ele se aproxima e fala com ela: dai-me de beber. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz que a mulher olhou e disse: ora, como podes, tu judeu? Em outras palavras, que coragem é essa? Sendo tu judeu, vim falar comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, eu te pediria de beber desta água, tu me daria, e eu te daria a água da vida. Senhor, tu não tem nem pote ou vasilha para tirar, o poço é fundo. Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que desse poço bebeu, deu os seus filhos, deu os seus animais? Água de poço é morta, água de poço é parada. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, ela vai se tornar uma fonte, ela não vai ser parada. Senhor, disse a mulher, dai-me de beber. Então ele diz: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher disse: não tenho. Disseste a verdade, já tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Senhor, nisso dissesse a verdade, eu vejo que o Senhor é profeta. Olha o que ela diz: eu sei, Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, vai nos dizer tudo o que a gente tem que fazer. Porque os nossos pais adoram aqui no Monte Gerizim, e vocês dizem que o lugar mais ideal para adorar é Jerusalém. Aí Jesus diz: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar uma hora que nem esse monte, nem Jerusalém vai ser lugar de adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, e quer que todos que o adorem, adorem em verdade e em espírito. Eu sei, Senhor, que o Messias vai vir. Sou eu que falo com você. Vai na cidade. Jesus pega uma mulher samaritana e a faz a primeira missionária antes dos apóstolos. Ela entra em Samaria gritando: eu acho que eu encontrei o Messias. Ele disse tudo da minha vida. Ela saiu de casa em casa, todas as pessoas pregando a Jesus, e a cidade veio, e muitas pessoas aceitaram pelo que ela pregou. Ei. Mais baixinho, filho, sim. Então a Bíblia diz, obrigado, que a mensagem começa a perturbar, e o sistema não tinha como parar, porque a mensagem simples
com autoridade, eles enviavam mensageiros, espiões para os cultos. E quando os espiões, doutores da lei, os homens expertos, especialistas na lei, que via Jesus pregar, quando voltava, já dizia o sistema: nunca vi um negócio daquele. O que é que houve? Ninguém nunca pregou daquele jeito, eram homens formados. Ele prega com tanta autoridade que dá vontade de ser crente também, logo quando ele prega. E muitos se convertiam. Então o sistema, como tinha o poder, o primeiro foi ameaçar. Quem confessar que Jesus fez um milagre é expulso. Como eles tinham o poder da manobra, disseminaram: todos que seguirem a Jesus é discriminado, ou são vexatória, vergonha. Então se espalha que todos os seguidores de Jesus eram descanteados, era uma vergonha ser discípulo de Jesus. A ponto que chegou no grupo, e Jesus reuniu e disse: vocês querem mesmo me seguir? Queremos. Então renuncia a vocês mesmos. Porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele grande dia. Então para os judeus a mensagem de Cristo era uma ofensa e era vergonha, era vexatório. Mas cada dia ia crescendo. E como eu disse que o sumo sacerdote tinha a obrigação de evitar tumulto perante Roma, em toda a Judéia, o que é que eles decidem? Prender Jesus. Mas não conseguem. Aí definem, faz uma reunião, só a cúpula. E a Bíblia diz que deliberaram não só prender, mas matá-lo. Os homens que Deus escolheu para dar vida rejeitaram a maior proposta de Deus. Então, como a gente deve matá-lo? Vamos matá-lo de uma maneira para expor a vergonha e a ofensa da sua mensagem. Vamos jogar ele no fundo do esquecimento. E como fazer isso? A cruz. A cruz, segundo historiadores judeus, inclusive Cícero, dizem que era a mais vexatória, a mais humilhante, a mais dolorida forma de um ser humano morrer. Porque a cruz era para os malfeitores de alta periculosidade. Era para o inimigo do Estado. Todos que morriam de cruz eram banidos da história. E quando se falava, refutava-se, porque era sinônimo de desprezo. Então a proposta de matar Jesus era jogá-lo fora da história. E a sua mensagem. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Porque dentro do contexto do rabínico, ou seja, do Talmudim, o discípulo era formado para ser igual ou maior do que o seu mestre. Então se um mestre defendia uma tese e ensinava, o discípulo tinha a obrigação de ser melhor do que ele. Por exemplo, se o mestre diz a história que um discípulo andava atrás do mestre no mínimo 3 passos, 3 metros, era a maior distância do mestre. Se o mestre entrasse na água, o discípulo não questionava e entrava atrás. Se o mestre passava pelo fogo, o discípulo não questionava, era ensinado para entrar no fogo. Se o mestre entrava numa estrada perigosa, o discípulo tinha que botar a cara também. Então veja que os ensinos de Jesus era sempre para isso. Então resolveram prender e matar Jesus, e a Bíblia diz que chegou a sua hora. Mas antes de morrer ele pregou: vocês vão me levar à morte, mas a morte não vai me vencer. No 3º dia eu volto. E eles conseguiram prendê-lo e conseguiram matá-lo. Quando Jesus é exposto à cruz, estava ali o maior desejo do sistema:
judaico, religioso ortodoxo. Estava exposto à vergonha. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma de homem, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele suportou o opróbrio, ou seja, estava na cruz com a maior vergonha de um ser humano, o ápice da vergonha.